Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é o WhatsApp. E eu envio para você toda semana gratuitamente. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2025 das revistas de adultos da editora Betel. E nós temos aí como tema deste trimestre Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. É importante frisar que o movimento pentecostal se iniciou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Ali nasceu a igreja pentecostal, a igreja cheia do Espírito Santo, e até hoje a igreja continua cheia do Espírito Santo, e a igreja chamada pentecostal porque a descida do Espírito Santo foi no dia do Pentecostes. Nós vamos ver desta revista agora, mas falando assim sobre o movimento pentecostal, alguns avivamentos que aconteceram. Não quer dizer que não tinha acontecido outros avivamentos em outra parte, mas esses foram os que foram registrados, que estão registrados aí nos jornais, nas revistas, nos escritos, nos livros. Então, os que estão registrados, nós vamos comentar um pouco sobre eles. A igreja pentecostal, a igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, nunca deixou de existir. Começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e sempre existiu. Nós temos como comentarista desta revista o bispo Oídes José do Carmo, e nós vamos estudar as seguintes lições deste trimestre. Na lição 1, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Lição 2, em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Lição 3, a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Lição 4, o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Lição 5, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Na lição 6, o wesleyismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Lição 7, o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Na lição 8, o avivamento da Rua Azusa, o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Na lição 9, o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Na lição 10, o movimento pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Lição 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Na lição 12, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Lição 13, a necessidade de avivamento no século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Hoje vamos estudar então a lição número 1, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a promessa se cumpre. Subtópico 1, a promessa no Antigo Testamento. Subtópico 2, a vinda do Consolador. Subtópico 3, o Espírito Santo no Pentecostes. Tópico 2, o poder do Espírito Santo. Subtópico 1, o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Subtópico 2, o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. Subtópico 3, o Espírito Santo age na vida do pecador. Tópico 3, a autoridade do Espírito Santo. Subtópico 1, o Espírito Santo nos reveste de poder. Subtópico 2, o Espírito Santo nos encoraja. No subtópico 3, o Espírito Santo nos capacita. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja que no final do Evangelho de Lucas, Jesus já tinha falado sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver que João Batista já havia falado antes do batismo com o Espírito Santo. E aconteceu então, estando eles reunidos, obedecendo uma ordem de Jesus para que ficassem em Jerusalém, não saíssem de Jerusalém para pregar o Evangelho em lugar nenhum, antes de serem batizados com o Espírito Santo. Então, obedecendo a ordem de Jesus, estavam todos reunidos e após 10 dias esperando, estavam já cansados, orando, esperando, estavam já sentados e aconteceu então de vir sobre eles, descer sobre eles o Espírito Santo. Veja só que esta primeira manifestação da descida do Espírito Santo, houve aí uma visão espiritual. Cada um viu descer sobre a cabeça um do outro uma chama de fogo, identificando que era a descida, a primeira descida do Espírito Santo, com poder, capacitando então a igreja para o início de um grande trabalho, uma grande tarefa missionária pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho, ganhando almas e também todos sendo inflamados, por esse batismo com o Espírito Santo que aconteceu e que acontece e que ainda vai continuar acontecendo. Então todos sendo cheios do Espírito Santo. E a confirmação de que receberam o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Falar em línguas que é tão importante, para nós orarmos, sermos edificados. Então esse falar em línguas veio como confirmação exterior daquilo que aconteceu no interior. Um revestimento de poder, uma autoridade para pregarmos o Evangelho a toda criatura e em todo o mundo. E veja que aí a palavra todos aí significando completo. Então, todos realmente foram batizados com o Espírito Santo. Não ficou nenhum deles sem ser batizados com o Espírito Santo. Ali estavam, então, cerca de 120, discípulos, 120 seguidores de Jesus Cristo. Incluindo aí, então, sua mãe e seus irmãos. Não esquecendo de frisar, irmãos realmente, filhos de Maria e José. Então, irmãos legítimos, irmãos naturais de Jesus. Então veja que falaram em línguas, aí línguas do batismo com o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo concedia a cada um essa linguagem. Veja, não é uma linguagem para falar com os homens, não é uma linguagem compreensível. Paulo explica isso em 1 Coríntios 14. Aqui é língua do batismo com o Espírito Santo. Ninguém entende, só Deus entende. Veja bem, é uma linguagem própria de oração, de falar com Deus, de ser edificado. Como Paulo fala, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Como Judas fala, capítulo 1, versículo 20. Edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar em línguas. Como Paulo também fala em Efésios, lá capítulo 6, veja lá, orando em todo o tempo no Espírito, letra maiúscula, orando no Espírito Santo. Então tudo para a edificação própria. Então esse tipo de língua aí é para falar com Deus, ninguém entende. Então separar direitinho, aí depois manifesta-se neles o dom de variedade de línguas. Aí eles agora vão falar e os ouvintes vão entender. Aí já é uma língua do dom do Espírito Santo. Não é mais aquela língua do batismo com o Espírito Santo. Verdade aplicada. Até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que ele lhe entregou. Então veja que Jesus disse bem claro, deu uma ordem para eles. Vocês não saiam de Jerusalém. Não saiam pregando o Evangelho antes de receberem o revestimento de poder. É uma coisa bem explicada, foi uma ordem e eles obedeceram essa ordem. Hoje nós temos várias denominações que se dizem evangélicas, mas que não obedeceram a ordem de Jesus e continuam por aí
pregando um evangelho falso, um evangelho que não é o legítimo evangelho, não é o verdadeiro evangelho, e não estão autorizados por Jesus a pregar o evangelho. Quem quer pregar o evangelho, prega o evangelho legítimo. Então a primeira coisa que você vai fazer, primeiro ser revestido do poder de Deus, primeiro ser batizado com o Espírito Santo. Aí vem o falar em línguas como confirmação realmente desse batismo. A partir daí, você está autorizado a pregar o evangelho. Aí Jesus está lhe autorizando, permitindo. Enquanto você não fizer isso, você está em desobediência a Jesus Cristo. Portanto, você não está pregando o evangelho legítimo. Pode ser o ensinador melhor que existe, pode ser o pregador melhor que existe. Ele está em desobediência ao próprio Jesus Cristo, não está pregando o legítimo evangelho. Está pregando um falso evangelho. Enquanto não for batizado com o Espírito Santo, não está em obediência a Jesus Cristo. Textos de referência. Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja que aqui é o batismo com o Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, né? Jesus já tinha vindo onde eles estavam reunidos e assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós cremos, ouvimos o Evangelho, cremos, e ali nós cremos que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar, levando o juízo de Deus sobre ele, e ressuscitou. Então é preciso crer que Jesus veio como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Só isso. Creu nisso, recebe o Espírito Santo. É assim que está registrado. Você veja, por exemplo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que nós estamos em Cristo, a partir do momento que nós ouvimos a pregação da verdade, o Evangelho, falando do Evangelho, falando da salvação. Aí, tendo crido nesta pregação, recebemos a promessa do Espírito Santo. Então aí, é a primeira vez que nós temos um contato com o Espírito Santo. Ele vem morar em nós. Então, nós temos o controle. Né? Nós estamos agora sendo o quê? Templo do Espírito Santo. Ele mora em nós. Agora, a segunda experiência, vamos dizer assim, é o batismo com o Espírito Santo. Agora, nós vamos sermos revestidos de poder para pregarmos o Evangelho. Então agora é uma outra experiência que eles estão passando. A primeira, receberam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles, receberam o Espírito Santo. Se tornaram o quê? Filhos de Deus. Né? Que nos torna parecidos com Deus, a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo que mora em nós. Então, eram agora filhos de Deus. Não estavam prontos para pregar o Evangelho. Não estavam autorizados. Precisavam ser revestidos de poder. Então, agora, Atos capítulo 2 é o revestimento de poder. É uma autorização, é uma capacitação sobrenatural para que eles pudessem pregar o Evangelho. Agora o Espírito Santo vai conduzir, vai dominar, vai ajudar, vai orientar, né? Vai estar à frente nesta pregação. Então ele vai dar um poder, uma autoridade. Ele vai sondar os corações dos ouvintes, né? E vai ali tocar onde precisa ser tocado, falar o que precisa ser falado, conceder também poder. Aí vão vir os dons do Espírito Santo, as manifestações sobrenaturais, tudo isso através, então, do poder do Espírito Santo, que passa, então, a agir através de nós. Nós vamos ser agora canais do Espírito Santo. Então agora eles ouvem um som como de um vento, de uma chuva muito grande, né? Olha bem, eu creio assim, como Jesus veio
que assoprou sobre eles e disse receber o Espírito Santo, agora do céu Jesus assopra e diz receber agora o poder, o revestimento, a autorização para pregar o Evangelho. Então eles ouviram um som como de um vento, veemente, impetuoso. E agora, línguas, como que de fogo, desceram sobre eles, e eles agora começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então agora eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, como está profetizado por João Batista, batismo com o Espírito Santo e com fogo, E esse fogo aí é porque veio línguas como que de fogo sobre cada um deles. E nós vamos ver também que o batismo com o Espírito Santo, às vezes, é acompanhado já com o dom do Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos ver assim, foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas e profetizavam. Olha só, já receberam o dom de profecia junto com o batismo com o Espírito Santo. Então veja que é diferente, é um batismo que vem com poder para se pregar o Evangelho. A introdução da lição diz, em Atos 2, a promessa de derramamento do Espírito Santo se cumpre, dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que enfrentaram. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está registrado aí a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, a autorização, então, para que os discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura e em todo o mundo. Então é a primeira manifestação da igreja de Jesus Cristo. Antes, eles não estavam autorizados a pregar o Evangelho. Então a igreja nasceu, a igreja militante, a igreja que prega o Evangelho, que ganha almas, a igreja que vive os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. A igreja verdadeira que prega o verdadeiro Evangelho nasceu nesse dia aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, o corpo de Cristo, a igreja, passa a existir realmente a partir daí. Então, eles vão passar por adversidades, perseguições, batalhas espirituais, luta de todas as formas, sofrimentos de todas as formas, aí prisões, açoites, jejuns, tantas dificuldades, perseguição de romanos, dos judeus, de todos os povos por onde passaram. Então tudo isso aconteceu, mas nada disso impediu que eles pregassem o Evangelho, que fossem cheios do Espírito Santo. Tópico 1, a promessa se cumpre. Deus falou que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28 e 29. Em Atos 2, essa promessa se cumpre, capacitando todo crente a ser testemunha de Jesus Cristo. Atos 1, 8. Então veja que já estava profetizada essa descida do Espírito Santo. Não só em Joel capítulo 2. Temos Isaías, aí Jeremias, vários lugares na Bíblia. Agora, mais claramente está profetizado em Joel capítulo 2, e aí está falando de um derramamento do Espírito Santo em duas etapas. Primeira etapa para a igreja, e nós teremos uma segunda etapa, então, no milênio. Então, assim como está profetizado, veio o Espírito Santo sobre os discípulos, em Atos capítulo 2. E essa profecia, então, se cumpre aí, trazendo poder para a pregação do Evangelho. É uma capacitação sobrenatural. Não é uma coisa dada pelos homens, mas diretamente de Deus. Seria assim como você ganhar um carro, mas não lhe foi dada a chave do carro. Então, eles agora já tinham recebido o Espírito Santo, mas não tinham ainda como pregar o Evangelho, não tinham ainda um poder para pregar o Evangelho. Agora recebe, então, vamos dizer assim, essa chave, então, que vai fazer com que funcione
né, a presença do Espírito Santo trazendo poder para pregar o Evangelho. Tópico 1, subtópico 1, a promessa no Antigo Testamento. Embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, como está em Gênesis 1, 2, 6, 3, 41, 38, Êxodo 31, 1 a 5, Números 11, 16 a 30, 24, 2, 27, 18, 1 de Samuel 10, 6, 16, 13 e 14, 2 de Samuel 23, 2, Neemias 9, 30, Salmos 104, 30, Isaías 48, 16, Ezequiel 2, 2, Miqueias 3, 8. O Senhor prometeu que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28 e 29. Além de Joel, outros profetas também falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Isaías 44, 3, Ezequiel 39, 29, Zacarias 12, 10. Ele atua desde a criação e continua presente e atuante na vida da igreja hoje. Então nós vemos aí desde Gênesis, né? Lá diz que o Espírito Santo pairava, né, sobre a face do abismo. Veja bem, o Pai planeja, o Filho, Jesus Cristo, executa o que o Pai projeta, planeja. E o Espírito Santo é que dá o poder para que aquilo que o Pai projetou e o Filho executou aconteça. E o Espírito Santo é que vai revelar isso. Então, olha só, os homens estavam todos condenados, na mesma condenação do pecado, todos condenados a ir ao inferno. Aí Deus faz um plano de salvação. Então ele projeta a salvação do homem, cria um plano de salvação, onde precisava de um homem sobre a terra que nunca pecou, que aceitasse pegar o pecado de todos sobre ele, morrer na cruz no lugar de todos e ressuscitar. Esse era o plano original de Deus de salvação, plano de redenção. Então, quem é que veio executar esse plano? Jesus Cristo. Ele é o verbo, a ação. É ele que executa aquilo que o Pai projeta. Então, Jesus veio executar esse plano. Agora, quem deu poder a Jesus para executar esse plano? Veja, Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Todos aqueles milagres, né? Jesus estava vivendo na terra como homem. Tudo aquilo, milagres, todos operados através de Jesus, através do Espírito Santo. Então Jesus veio e, cheio do Espírito Santo, executou o plano de Deus, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou. Agora o Espírito Santo vai o quê? Nos revelar isso. Assim que ele faz, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, revela a salvação em Jesus Cristo. Então ele estava presente na criação e estava presente todo o tempo em todos. Olha só, Moisés, poder do Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas, né? Aí vamos ver lá Elias, Eliseu, todas essas profecias, todas essas operações do Espírito Santo no Antigo Testamento aí. Veja, por exemplo, tudo que está escrito a respeito do futuro, que os profetas escreveram, tudo operação do Espírito Santo. Todos aqueles homens que escreveram a palavra de Deus, operação do Espírito Santo. Então, ele está presente em toda parte. Não tem como o Espírito Santo não participar da obra de Deus. Ele é Deus. Veja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus só. Não tem como separar. Então, tudo aí, tudo que existe na Bíblia está aí. A presença do Espírito Santo e atuando, sempre trazendo poder. E a promessa de um derramamento do Espírito Santo sobre o homem, veja bem, a promessa de Deus em vir morar em nós, através do Espírito Santo, primeira promessa. Agora uma segunda, é um revestimento de poder, uma autorização para pregarmos o Evangelho. E isso está escrito na palavra de Deus. Está em Ezequiel 39, 29, está em Zacarias 12, 10. E até o falar em línguas está profetizado em Isaías. Você veja aí. Isaías 28, 11. Veja aí. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo.
E ainda fala que falar em línguas traz o quê? Descanso, traz refrigério. Veja aí, Isaías 28, aí versículos 11 e 12. Se nós prestarmos bem atenção, Lucas usa Isaías 59. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como a corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra eles a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Veja que esse concerto também é mencionado por Jeremias, né? Quando Deus fala que colocará as suas leis, seu entendimento dentro do coração do homem, dará um novo coração ao homem, está falando da presença do Espírito Santo em nós, a nova aliança. Veja aí Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então veja que Jesus, ele é o portador do Espírito Santo. Lucas está falando isso, fazendo ligação com Isaías, né? Olha o Evangelho de Lucas, capítulo 4, fala exatamente o que está escrito aí em Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus declarou isso quando foi ler exatamente Isaías. Então já está falando aí o que? De um ser humano, um homem na terra, com o Espírito Santo morando dentro dele, trazendo não só a filiação a Deus, mas também poder para pregar o Evangelho. Jesus, então, recebeu aí o batismo com o Espírito Santo. O dia que ele foi batizado nas águas, veio sobre ele ali o Espírito Santo. A partir daquele momento, Jesus começou, então, seu ministério e cheio do Espírito Santo. Começaram a acontecer o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Antes disso, nunca Jesus teve realizado algum milagre na terra. Não tem nenhum registro disso. A partir do momento que ele foi batizado nas águas ali, mas naquela hora ele também recebeu o Espírito Santo, então veio o revestimento e poder sobre ele. A partir daquele momento que ele começou, então, a pregar o legítimo Evangelho, o Evangelho cheio do Espírito Santo, com demonstração de sinais, prodígios e maravilhas, como deve ser o legítimo Evangelho. Tópico 1, subtópico 2, a vinda do Consolador. Jesus advertiu os discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda do outro Consolador após a partida de Jesus Cristo. João 14, 2, 16, 7. Para o pastor Ezequias Soares, o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como outro Consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade. Podemos dizer, portanto, que era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do Pai, para que, glorificado, enviasse o Espírito Santo aos discípulos. João 15, 26. Com isso, Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao ministério de revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos. João 16, 12 e 13. Então veja, Jesus, agora, capítulo 14 de João, chega para os discípulos e diz que ele vai para o Pai. Veja só, os discípulos se entristeceram na mesma hora, ficaram como que desesperados. Olha, se nós estamos seguindo a Jesus, quando acontece, por exemplo, chegar um aleijado, quem é que cura? Jesus. Quando chega um endemoniado, quem é que liberta? Jesus. Chegam os religiosos, fazem perguntas aí dificílimas, quem é que responde? Jesus. Veja só, agora Jesus disse que vai embora, como é que nós vamos fazer? Então eles ficam como que desesperados, se acostumaram com Jesus, com eles, né, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus e demonstrações ali de poder de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, aconteciam todo dia. E agora? Jesus disse que vai embora. Então Jesus disse para eles, não fiquem preocupados. E Jesus ainda disse, olha, se eu não for,
o Espírito Santo não virá a vocês. Não se cumprirá o que está escrito na palavra de Deus e vocês nunca terão, né, o poder para pregar o Evangelho. Então é preciso, é necessário que eu vá. Então ele explica que vai enviar outro Consolador, ou seja, outro semelhante, ou seja, uma outra pessoa de um Deus só. Então Jesus estava na terra, ele vai para o céu. O Espírito Santo estava no céu e ele vem morar na terra. Olha aí, vem morar agora dentro de cada crente. Quem é que vai enviar o Espírito Santo? Então o Pai, através de Jesus Cristo, envia então o Espírito Santo aos seus discípulos. Aí todos passam também a serem filhos de Deus e também usados com o mesmo poder que Jesus era usado. Por isso que Jesus disse: vocês farão maiores obras do que essas. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que agora vai estar nos discípulos de Jesus. Então está em nós. Naquele tempo, então, Deus olhava do céu, só havia um Filho de Deus na terra, cheio do Espírito Santo. Agora não. Agora são milhões de filhos de Deus na terra. Jesus continua vivo e atuante. Ele continua fazendo o quê? O mesmo que ele fazia antes. Ele fazia o quê? Ensinava, pregava, curava todos. Continua fazendo a mesma coisa. Através de quem agora? Através de nós, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo na terra. Jesus continua ensinando, continua pregando, continua curando a todos. Então, sem o Consolador, sem o Espírito Santo, nada disso seria possível. Tópico 1, subtópico 3, o Espírito Santo no Pentecostes. A festa de Pentecostes, também conhecida como Festa das Semanas ou Festa da Cega, como está escrito em Êxodo 23, 16, 34, 22, Deuteronômio 16, 16, era a segunda das 3 principais festas do povo judeu, Levítico 23. Ela recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa, Levítico 23, 16. No dia de Pentecostes, aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 13. Todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder, como havia assegurado o Senhor. Lucas 24, 49, Atos 1, 5. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Atos 2, 41. Então a festa de Pentecostes comemorava então a colheita, né? Era uma grande festa celebrada em Israel, a terceira mais importante festa, e ali era comemorada 50 dias após a Páscoa. Por isso penta, né? Penta aí quer dizer 50, então 50 dias após a Páscoa acontecia essa festa. Então Jerusalém ficava cheia de gente, né? Se calcula e se imagina que cerca de 500 mil pessoas estavam em Jerusalém aí durante a comemoração dessa festa, todos os anos. Então, neste dia aí, é que Deus escolheu para trazer, então, o Espírito Santo, o revestimento de poder para que os discípulos pregassem o Evangelho. Veja, é uma festa de colheita. Se é uma festa de colheita, tem que haver colheita. Então, nesse dia, começou a pregação do Evangelho para a colheita de almas, para a conversão das pessoas. Os discípulos, então, foram cheios do Espírito Santo e já começaram a fazer aquilo para o qual a descida agora do Espírito Santo com poder sobre eles foi necessária. Eles pregaram o Evangelho, Pedro pregou o Evangelho, eram cerca de 120 irmãos ali reunidos, todos foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, e Pedro, então, começa a pregar o Evangelho. Ele foi provocado porque alguém ali na multidão disse que eles estavam bêbados. Então ele vai dar a resposta a isso e vai dizer 9 horas da manhã, eles não estavam bêbados, mas estavam cheios do Espírito Santo, conforme estava registrado na palavra de Deus e o profeta Joel. Então ele diz que isso é um cumprimento dessa promessa, que eles receberam o batismo com o Espírito Santo.
E ele diz para os ouvintes que eles também podem receber, desde que creiam na pregação do Evangelho. Então, Pedro começa a pregar o Evangelho, até que eles são convencidos, então, pelo Espírito Santo. E eles dizem que nós devemos fazer. Então, Pedro vai dizer: creio no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Eles receberão também a promessa do Espírito Santo. Então, a promessa de Jesus em Lucas, capítulo 24, e também em Atos, capítulo 1, aí versículo 5, versículo 8, tudo, se cumpre nesse dia. E nesse dia, com a pregação do Evangelho, a primeira pregação do legítimo Evangelho pelos discípulos, cerca então de 3.000 pessoas se convertem, ouvem, creem no Evangelho, já são batizados nas águas, e nós acreditamos que todos esses 3.000 também foram batizados com o Espírito Santo, porque Pedro havia dito para eles que aquele mesmo batismo que eles receberam, estavam falando em línguas, eles também receberiam. Então cremos que todos também foram batizados com o Espírito Santo. Veja só que a igreja então começou aí com cerca de 3.120 pessoas no primeiro dia, e já cheios do Espírito Santo, e todos indo pregar o Evangelho por toda parte. Daí alguns dias, a Porta Formosa, mais 5.000 pessoas, olha só. Quando existe demonstração, quando existe o poder do Espírito Santo em operação, existem sinais, prodígios, maravilhas ou milagres, olha aí, o Evangelho cresce, desenvolve, se multiplica, as pessoas vão se convertendo aos milhares. Então nós vamos ver que esses discípulos, eles vão perseverar em oração, jejum, estudo da palavra de Deus, a doutrina ensinada pelos apóstolos. Então veja só, eles vão perseverar, estarão cheios do Espírito Santo continuamente, fazendo a obra de Deus, ganhando almas continuamente. Tópico 2, o poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, Atos 2, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino de salvação, o chamado de Deus ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus para perdão de pecados. Atos 2, 11, 37, 38, 3, 16 a 20, 4, 13. Então veja que agora vem a legítima pregação do Evangelho. Agora vem a manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam e criam. E eles começaram a pregar o Evangelho agora legítimo, cheio do poder de Deus, com a operação sobrenatural do Espírito Santo. Então começaram a haver várias conversões. Então o legítimo Evangelho pregado com o quê? Com a mensagem do arrependimento de pecados, com a conversão a um Deus Todo-Poderoso. Veio o ensino e a pregação a respeito do plano de Deus para salvar a todos, do amor de Deus para com todos, e o desejo, então, de que Deus seja ouvido e que todos se convertam, assim receberão o perdão pelos seus pecados. Tópico 2, subtópico 1, o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Atos 2,47. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisa ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão de pecados em toda a terra. Lucas 24, 47 e 49. Sendo assim, ainda hoje, dependemos do revestimento de poder para prosseguir anunciando o Evangelho. Então Jesus havia dito claramente, que havia proibido que eles pregassem o Evangelho antes de serem revestidos de poder. Eles receberam a ordem de Jesus, obedeceram, ficaram todos reunidos ali. A ordem foi dada para mais de 500 irmãos, mas cada um se espalhou, foi trabalhar, cada um foi para o seu país, foram embora, não tiveram a paciência, a perseverança de esperarem serem revestidos de poder. Então cerca de 120 irmãos perseveravam em oração, ficaram ali 10 dias orando. Veja bem, Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição
ele estava ali presente, aparecendo a todos eles, cerca de 40 dias. Aí depois, ele foi assunto aos céus. Mais de 500 irmãos viram isso. Então ele deixou a ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí então vocês vão pregar o evangelho. Tanto, ou seja, ao mesmo tempo, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, era uma ordem: fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Então, cerca de 120 irmãos foram para um cenáculo, uma grande sala, ficaram ali, orando. Eles não sabiam o que era batismo com o Espírito Santo, não tinham nem noção, né? Então, ficaram esperando, orando. E, no 10º dia que eles estavam ali orando, desceu sobre eles o Espírito Santo. E, a partir daí, então, eles começam a pregar o evangelho agora, com o Espírito Santo dando poder nessa pregação do evangelho, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Veja só, agora existe uma ação poderosa do Espírito Santo. Ele sonda os corações das pessoas e ele vem trazendo a mensagem que vai tocar lá no profundo de cada uma das pessoas, e a pessoa vai ver que Deus está falando com ele. Então, a pessoa vai sentir o desejo, a necessidade de se arrepender, de crer naquela palavra, e então a pessoa recebe agora o Espírito Santo. A pessoa agora é salva. Agora precisa o quê? Ser revestida de poder. Por isso é importante que nós oremos pelas pessoas para que elas recebam o batismo com o Espírito Santo também. Pode ser na mesma hora que a pessoa se converte, que ouve o evangelho e crê. Então daí surge o quê? A grande comissão, né? Que é o quê? A ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aí tem lá Mateus 28 também dizendo, né? Ide, né? Batizai as pessoas nas águas aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine essas pessoas o evangelho. Então a ordem de Jesus para todos aqueles que ouvem o evangelho e creem no evangelho. Todos devem pregar, ensinar, divulgar, compartilhar Jesus com as outras pessoas. Todos devem ser ganhadores de almas. Tópico 2. Sobre o tópico 2, o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. O Espírito habita nos crentes, fazendo com que abandonem sua zona de conforto e cresçam na fé. Os crentes da igreja primitiva permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra, Atos 8:4, revestidos de poder pelo Espírito, que nos capacita a levar adiante o plano redentor de Deus, Atos 1:8. Após receber o Espírito Santo, os apóstolos de Cristo saíram para pregar a palavra de Deus com ousadia, Atos 4:13. Veja, Atos 1:8, que é uma chave bíblica, né? Muito importante para nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então veja, recebereis o que? A virtude aí quer dizer o poder do Espírito Santo. E aí nós seremos o que? Testemunhas do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nós temos que testemunhar a todas as pessoas. Aí o Espírito Santo vai entrar com o poder para que essas pessoas sejam convencidas que Deus enviou seu Filho, que Ele deu a vida por nós, ressuscitou, e que as pessoas precisam então tomar uma atitude, se reconciliarem com Deus, né? Se arrependerem de seus pecados, se converterem. Converter quer dizer mudança de rumo, nascer de novo, nascer agora da pregação da palavra de Deus e do Espírito Santo que vem morar neles. Agora serão novas criaturas. Então nós temos que sair dessa zona de conforto, né? Dessa vida aí sem graça, essa vida sem produção no reino de Deus. Temos que ganhar almas. Olha, eu congrego com a igreja, numa congregação pequenininha, 200 pessoas mais ou menos. Dou aula na escola bíblica dominical, prego o evangelho e estou toda sexta-feira, eu estou em alguma casa. Aqui nós escolhemos um bairro aqui que tem mais problemas, né? E nós estamos aí indo de casa em casa. Toda sexta-feira existe conversão de almas. Não tem nenhuma onde nós somos que não teve conversão de almas na casa. E não teve nenhuma dessas casas
que Jesus não curasse alguém. Olha só que coisa maravilhosa. Faça isso aí. Você é professor de escola bíblica dominical? Faça isso, visite as casas, ore pelas pessoas, ensine a palavra de Deus, pregue o evangelho, ganhe almas, esteja praticando aquilo que ensina. Nós precisamos tomar uma atitude. Todo crente precisa ganhar almas. Você não pode ser estéril. Deus não te chamou para ser estéril, para não produzir nada, não produzir vida. Deus te chamou para ganhar almas. Tópico 2 sobre tópico 3. O Espírito Santo age na vida do pecador. A ação do Espírito Santo é abrangente e profunda. Mas embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquela que leva, opera o novo nascimento e concede a nova vida. Tito 3,5. E Jesus ressaltou que o Espírito dá testemunho ao mundo acerca dele. João 15,26. Portanto, o Espírito Santo age poderosamente na evangelização em todo o mundo. 1 Coríntios 2, 4 e 5 e 1 Tessalonicenses 1, 5. Então veja, às vezes nós estamos pregando o Evangelho, nós não detectamos o que o Espírito Santo está fazendo, porque é uma ação sobrenatural. Mas é impressionante, se nós prestarmos bem atenção, o modo dele trabalhar é impressionante. Semana passada mesmo, tem uma coisa interessante. Eu fui a uma casa e eu estava pregando o Evangelho, estava ali falando sobre ali, Atos dos Apóstolos, naquele milagre que aconteceu na Porta Formosa. Aí falei sobre quantos anos aquele homem, desde que nasceu, era aleijado e era colocado aquela porta ali, pedindo esmolas, e o desejo dele é entrar naquele templo, porque o aleijado não podia entrar, era proibido pela palavra de Deus, pela lei, porque o defeito físico era como se fosse o pecado, né? Assim como a lepra é um pecado. Então não dava acesso a Deus quem vivia em pecado. E eu falei da solidão daquele homem, da tristeza dele, da angústia dele de estar ali. E nessa hora, a pessoa que estava ali escutando sentiu que Deus falou com ela, porque ela estava ali. Ela se sentia desse jeito. Ela se sentia numa posição de abandono. Ela estava numa depressão profunda. E naquele momento ela chorou. Nós fizemos o convite, ela se converteu e foi imediatamente liberta totalmente da depressão. Veja, o Espírito Santo vai sondando, sabe exatamente o que a pessoa precisa ouvir para se converter. Veja só. Então ele trabalha dessa maneira. E a pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo, se arrepende, se entrega a Deus e é salva. Então o Espírito Santo, ele age, ele sonda ali, ele vai vendo cada um, o que cada um necessita ouvir, e as pessoas são salvas. Então você deve estar sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. Quando você for pregar, for ensinar a palavra de Deus, essa palavra vai penetrar, vai lá junto, vai buscar lá na divisão, né? Tem juntas e medulas, alma, espírito. Vai lá, uma espada que vai entrar lá e vai tocar exatamente onde a pessoa precisa, para que a pessoa tome atitude, né? Se entregue a Deus, nasça de novo, comece uma vida nova com Deus, seja agora filho de Deus. Tópico 3. A autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo revestimento de poder. Lucas 24, 49. Auxílio para vencer as adversidades. Marcos 16, 17 a 18. Capacitação para testemunhar o Evangelho. Atos 1, 8. Então veja que com o batismo com o Espírito Santo vem o revestimento de poder, vem o quê? Uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que você pode ver, se nós enviarmos aí um missionário que ele não é batizado com o Espírito Santo, ele vai lá para o campo missionário, ele passa lá às vezes 20 anos, você chega lá, ele tem 10 pessoas que ouviram o Evangelho, creram, estão congregando lá.
Mas para o mesmo lugar, você pega uma pessoa batizada com o Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, e ele lá, com uma semana, ele já tem os mesmos 10 convertidos lá, congregando. Veja só, é uma coisa completamente diferente quando a pessoa está em obediência a Jesus Cristo, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, pregando o legítimo Evangelho. Por isso que nós vemos, olha a diferença das igrejas que não recebem o batismo com o Espírito Santo, recebem, olha a diferença. Veja o tamanho da Assembleia de Deus em números de pessoas e veja o número de pessoas dessas igrejas aí que não recebem o batismo com o Espírito Santo, que são mais antigas ainda que a Assembleia de Deus. Veja o número de pessoas convertidas. Veja a alegria, a felicidade. Veja a diferença. Também o batismo com o Espírito Santo proporciona ao crente mais força, mais vigor, mais poder para vencer as lutas do dia a dia, as adversidades que se apresentam. E o batismo com o Espírito Santo vai capacitar sobrenaturalmente. Vai dar um poder de convencimento quando pregar o Evangelho, que o Espírito Santo vai entrar em ação. Tópico 3, subtópico 1. O Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Lucas 24, 49. Bem como os primeiros discípulos, hoje, temos a mesma necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Atos 1, 8. Porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Zacarias 4, 6. Então veja, hoje existe aí uma inversão de valores, né? Estamos dando aí um excessivo valor à intelectualidade, enquanto estamos decrescendo, estamos diminuindo a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em operação na igreja. O que tem acontecido? A realidade nossa mudou completamente. Não temos ganhado almas como ganhávamos antes, não temos a alegria como tínhamos antes presente da igreja. Não temos hoje a presença poderosa do Espírito Santo com sinais, prodígios, maravilhas, demonstração dos dons do Espírito Santo, quase que desapareceram totalmente da igreja. Veja só, por quê? Porque houve uma supervalorização da intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Então, aos pouquinhos, com a penetração, principalmente do calvinismo, nos cursos teológicos, então houve o quê? Uma depreciação das coisas do Espírito Santo. Houve um abandono da oração, daquela oração com fervor, cheia do Espírito Santo, do jejum. Olha bem, pode olhar aí, na prática da igreja atual. Houve o abandono dessas coisas, o abandono da evangelização. Olha aí, os cultos nas ruas, quase não se vê mais. Aquelas grandes cruzadas evangelísticas, né? Aí nos estádios, nos colégios, né? E nas praças, para todo lado, que tinha praticamente todo mês. Hoje, praticamente nem existe mais. Veja como mudou. Houve uma supervalorização também da música, em detrimento da pregação legítima do Evangelho, da pregação cheia do Espírito Santo. O tempo que se gastava orando por batismo com o Espírito Santo, por curas, libertação, está sendo preenchido por música. Então é a partir do batismo com o Espírito Santo é que vão surgir os dons do Espírito Santo. Quanto mais nós orarmos em línguas, mais estaremos prontos a recebermos dons do Espírito Santo. Agora, é claro, temos que estar evangelizando, ganhando almas, com um desejo profundo de ganharmos almas. Então, o Espírito Santo nos reveste de poder cada dia mais. Veja que o Pedro de Pentecostes é um Pedro completamente diferente daquele Pedro de antes. Agora é um Pedro cheio de coragem, de força, né? Sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo, ganhando ali quase 3.000 almas. Depois vamos ver na Porta Formosa, o aleijado andando. Vamos ver lá a cura de Enéas, né? Paralítico. Vamos ver a ressurreição de Dorcas. Vamos ver lá Pedro passando, a sombra de Pedro tocava nas pessoas, pessoas curadas. Olha, um homem tremendamente usado por Deus.
Um Pedro agora cheio do Espírito Santo. Uma mudança radical. Tópico 3 sobre tópico 2. O Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Atos 4:31. E a prosseguir na jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. Então veja que essa presença poderosa do Espírito Santo e esse revestimento de poder nos dá coragem, intrepidez, né? Olha só, nós enfrentamos qualquer coisa. Olha, eu fui missionário, pela graça de Deus, abrimos 8 igrejas. Mas a gente saía pela rua pregando o evangelho. Pessoas vinham, jogavam pedra, soltavam foguete, bombinha, né, onde nós estávamos. Fazia de tudo para nos impedir de pregar o evangelho. Torceram lá meu braço, quase quebraram meu braço. Jogavam pedra no meu carro. Veja só. Mas isso para nós serve de incentivo. Ao invés da pessoa ficar desanimada com a perseguição, serve de incentivo. É coisa impressionante isso. E assim, esses discípulos de Jesus na Bíblia eram perseguidos, apanhavam, eram presos, faziam de tudo. E quanto mais isso acontecia, mais eles pregavam o evangelho, mais almas ganhavam. E nós estamos precisando hoje desses homens cheios do Espírito Santo, que sejam homens realmente, que tenham coragem realmente. E isso vem quando estão cheios do Espírito Santo. Temos que pregar o evangelho. E olha, é urgente pregarmos o evangelho em todo o mundo. Olha aí, Janela 1040, por exemplo. Quantos milhões de pessoas ainda nunca nem ouviram falar de Jesus? E a igreja aí parada, em festas, e música, e dança, e não sei mais o que. E as almas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, com coragem, que tenham realmente o desejo de ganhar almas, de fazer a obra de Deus. Então nós vemos aí Pedro, a mudança radical de Pedro para um grande pregador do Evangelho, um homem cheio do Espírito Santo, de poder do Espírito Santo. Aí vemos Filipe, né? Vemos aí o primeiro mártir Estevão, vemos Paulo, olha, homens que deram as suas vidas para pregar o Evangelho e ganharam milhares de almas. Tópico 3 sobre tópico 3. O Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. O Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, a realizar com eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e a anunciar a palavra. Atos 1, 8, 4, 31. Ele que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. João 14, 26, 16, 13. Então olha só, a capacitação do Espírito Santo é que nos impulsiona, é que nos movimenta, é que nos dá essa coragem, essa intrepidez, essa força, é que nos dá esse incentivo, é que nos orienta, nos guia. Então o Espírito Santo nos ensina o que Jesus falou, nos ensina a palavra de Deus, né? O Espírito Santo nos faz lembrar de tudo quanto Jesus falou, ensinou. O Espírito Santo nos ajuda a oração, intercede por nós. O Espírito Santo conversa conosco, fala conosco, está presente em nós, é nosso amigo íntimo. O Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Vamos ver a conclusão que diz. À luz da revelação das Escrituras, é necessário perseverar em oração, andar em espírito e anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, devemos nos encher do Espírito e cultivar um viver digno de membros da família de Deus até que Jesus Cristo venha. Olha, Efésios 5,18 diz para nós, enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Veja bem, tem pessoas que ficam, Deus me enche do Espírito. Não, nós vamos nos encher do Espírito Santo. A partir de quê? A partir do momento que nós estamos estudando a Bíblia, jejuando, estamos orando, principalmente o quê? Nós vamos orar em línguas. Essa língua que nós recebemos no dia do batismo com o Espírito Santo é uma linguagem de oração. Paulo diz, só Deus entende.
falamos de mistérios. Olha aí, uma língua para orar, para ser edificado, fortalecido, consolado, exortado. É uma língua importantíssima. Vamos orar mais em línguas. E aí você vai ver que o Espírito Santo vai te usar com um poder tremendo. Nós só podemos pregar, ensinar a palavra de Deus com ousadia, com coragem mesmo, e com resultados maravilhosos, muitas conversões, quando estamos cheios do Espírito Santo. Esses cheios do Espírito Santo é continuamente cheios do Espírito Santo. Temos que todos os dias orarmos em línguas, levantarmos de madrugada, todo dia. Busque, acredite, tenha realmente desejo de servir a Deus, de produzir no reino de Deus, e você vai ver a grande diferença. Você vai ver que Deus vai começar a usar você também com grande poder. Olha, tem mês que nós oramos por mais de 1000 pessoas que são curadas. Veja só, num mês só, 1000 pessoas curadas. Ganhamos almas. Todo lugar que nós vamos, nós ministramos, ensinamos, pregamos a palavra de Deus, ganhamos almas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Esse é o legítimo evangelho. Creia, busque isso, acredite nisso, e você também vai ser usado. Veja, o Espírito Santo está em nós e Ele quer sempre nos usar poderosamente para ganharmos mais e mais almas. Temos um amigo íntimo que conhece a cada um de nós mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele nos conhece em tudo, mas Ele está sempre disposto a nos conduzir a Cristo, a nos usar poderosamente para ganharmos milhões de almas. Busque o seu, acredite, seja cheio do Espírito Santo. Vamos orar agora? Se você deseja entregar a vida para Deus agora, você sabe que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele o que? Nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, todo o juízo de Deus que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora, vamos orar. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo agora, ser batizado com o Espírito Santo, vamos orar e você será, com certeza. E se você deseja ser usado por Deus para ganhar milhares, milhões de almas, se você deseja ser usado poderosamente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti, Senhor. Aqueles que estão agora pela primeira vez entregando as suas vidas a Ti, aqueles que estão desviados estão voltando, recebe, Senhor, por filhos agora. Em nome de Jesus, toca neles, Senhor, usa poderosamente aqueles que se dispõem a evangelizar, a pregar a Tua palavra, Senhor, aqueles que desejam receber poder, toca neles, sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus, recebam dons do Espírito Santo em nome de Jesus. Você que está doente agora, enfermo, receba a cura em nome de Jesus. Toca nele, Senhor. Sai toda doença, toda enfermidade. Solta em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dá aí um gostei, um joinha aí. Isso vai divulgar, ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Vai nos ajudar. Eu não tenho dinheiro para pagar aí o YouTube e essas plataformas para poder conseguir mais seguidores. Preciso que você nos ajude. Então, passe esse link desse vídeo para outras pessoas. Passe aí o meu telefone, ou indique aí alguém que quer participar. Então, nós colocaremos nos grupos. Esse grupo é só para mandar o material de escola bíblica dominical. Não é grupo de bate-papo, não vai encher seu celular. Então, entre em contato conosco, que eu vou colocar você aí e vou enviar para você esse material, tanto vídeo quanto escrito, né? Uma lição escrita com mais subsídios. E também os slides que nós usamos aqui. Vou enviar para você tudo gratuitamente. E você nos convide para estarmos aí ministrando batismo com o Espírito Santo, curas, milagres, salvação de almas. Nos convide. Estaremos aí com todo prazer ministrando e todos nós recebendo aí a bênção do Senhor, a presença de Deus conosco. Estamos esperando o seu convite. Eu moro em Cajamar, São Paulo. Então, bem pertinho de São Paulo. 1 hora para chegar ali no aeroporto de Guarulhos
pertinho de Campinas também, 1 hora para chegar no aeroporto de Campinas também, de Congonhas também, cerca de 1 hora, tudo pertinho aqui. E posso ir também de ônibus, ou posso ir no meu carro. Então nos convide, estaremos aí. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, nem também sou aposentado ainda, e preciso da sua ajuda. Se você quiser mandar R$5, R$10, R$20, não importa, quanto puder, envie para nós. Aí está, Caixa Econômica, Banco Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê aí o Pix. O meu Pix você vê que é o CPF 331957811620. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.